na tragédia. Ele teve lesões pelo corpo, principalmente nas pernas e no peito. O estado de saúde dele é grave, mas estável. O governo da Califórnia decretou estado de emergência depois de um ciclone bomba. Ventos fortes, chuvas torrenciais e nevascas provocaram cortes de energia em quase 200 mil casas e o fechamento de estradas. A tempestade chegou meses depois de uma estiagem que causou incêndios florestais. Ambientalistas afirmam que esses eventos extremos são consequência das mudanças climáticas. Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, 7 cidades já decretaram estado de emergência por causa das chuvas. O ministro das Cidades, Jader Filho, e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, visitaram as principais áreas atingidas pela chuva em Araraquara, no interior do estado. Segundo a prefeitura, são necessários 50 milhões para a reconstrução da cidade. O ministro Valdez Góes disse que o governo federal vai tomar as medidas necessárias para ajudar na recuperação de cidades atingidas pela chuva. A gente tem aí uma previsão de uns 600 milhões de reais para o ano de 2023 e, obviamente, se tiver mais necessidade, extraordinariamente, tanto o governo federal quanto o Congresso responderão a isso. Uma das áreas mais afetadas é esta avenida, onde uma cratera se abriu na semana passada. Um carro com uma família foi engolido e arrastado por um rio. 5 pessoas morreram. Uma menina de 10 anos continua desaparecida. O Corpo de Bombeiros fez novas buscas durante todo o dia. Só em dezembro, Araraquara registrou quase 400 milímetros de chuva, o maior volume em 24 anos. Na região de São Carlos, chove há 13 dias seguidos. Vários pontos estão interditados. Na semana passada, câmeras de segurança registraram a morte de uma professora que atravessava uma rua. Ela foi arrastada pela enxurrada e ficou presa na roda de um carro. Outras áreas do estado de São Paulo também têm sofrido com as fortes chuvas. Na região metropolitana da capital, cidades amanheceram com ruas alagadas. Moradores de bairros do extremo leste também enfrentaram enchentes nesta quinta-feira. Há décadas, a região do Jardim Pantanal sofre com as chuvas de verão. Socorro, na região de Campinas, também tenta se recuperar da tempestade da última segunda-feira, quando a cidade registrou o maior volume de chuva num único dia em 23 anos. Segundo a Defesa Civil, 16 pessoas morreram por causa da chuva aqui no estado de São Paulo, desde dezembro até a primeira semana do ano. 7 cidades decretaram situação de emergência, entre elas São Carlos. Com a medida, os municípios devem conseguir uma liberação mais rápida de recursos para a reconstrução das áreas mais atingidas. Nessa época do ano, muita gente aproveita para pegar a estrada e viajar com a família. Só que os motoristas precisam ficar de olho, precisam ter atenção. Por causa da chuva, tem rodovia interditada em diversos pontos do país. Só em Minas Gerais, por exemplo, são quase 90 bloqueios. Adriano saiu do Distrito Federal com a família rumo às praias do Espírito Santo. Serão mais de 1.200 quilômetros de viagem. Pegamos a maior parte do tempo chuva, né? Mantendo a velocidade da via e tendo cuidado. A família do Josiel também tem uma longa jornada pela frente. Eles saíram de Rondônia e vão até o Ceará. Pelo tipo de veículo que a gente utiliza, que é uma Kombi, né, geralmente a gente anda bem devagar, né? A pressa é inimiga da perfeição, então a gente tem que curtir e tranquilamente. E não pode mesmo ter pressa. Quem for pegar a estrada nesta época do ano tem que saber que, além de mais movimentadas por causa das férias, muitas estão com problemas causados pelas fortes chuvas. Só aqui em Minas Gerais são 88 pontos de interdição em estradas estaduais e 4 em rodovias federais. Na cidade de Santos Dumont, na zona da Mata Mineira, parte da BR-040 desmoronou. A pista está interditada no sentido Belo Horizonte-Rio de Janeiro desde o início da semana. Os impactos da chuva também atingem outros estados. No sul da Bahia, uma cratera interdita a BR-101. Na madrugada de ontem, um carro com 3 pessoas caiu do barranco. Segundo a PRF, ninguém ficou ferido. No Paraná, um deslizamento está causando congestionamentos na BR-277, que liga Curitiba ao litoral. Para auxiliar os motoristas, a Polícia Rodoviária Federal disponibilizou QR Codes com orientações de rotas alternativas. Então, nós orientamos aos condutores redobrarem a sua atenção quando forem pegadas rodovias federais.
verificar as condições do veículo, pneus, de sistema de iluminação, limpador de para-brisas, até porque estamos nesse período, é um período chuvoso, em várias regiões do país. Quem tenta fugir das rodovias também encontra dificuldades. Por causa dos temporais, o trem de passageiros que vai de Vitória, no Espírito Santo, a Belo Horizonte, está com a circulação suspensa. A Luciana teve que adiar a viagem e veio atrás do reembolso. Queria ir para comemorar o Natal, né? Mas aí não deu, aí deixei para a próxima agora. Agora, meia-noite e 27 minutos, pelo horário de Brasília. Vamos fazer um intervalo? Jogo rápido e ainda hoje, demissão em massa na Amazon. A empresa planeja demitir mais de 18 mil funcionários ainda esse mês. E já no próximo bloco, o instrutor de tiro de um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro é preso em operação policial, suspeito de vender armas ilegalmente. Os detalhes eu te conto daqui a pouco, então não saia daí. Passamos a fazer quase tudo com a mediação de uma máquina. Algoritmo é uma espécie de receita que a inteligência artificial tem que seguir para chegar a um resultado esperado. Quem pratica a repetição de uma receita que pode levar ela à perfeição. Com 10 likes numa rede social, você consegue saber mais sobre a pessoa do que a família dela. Você acha que as pessoas vão aceitar voar sem um piloto? Eu acho que sim. Você, por acaso, já recebeu anúncios no seu celular logo depois de comentar com alguém? A gente vive cada vez mais ao lado das máquinas. Como é que vai ser a vida no futuro com elas? Agro é pop, agro é tech, agro é Vitor. Vitor Campanelli é pecuarista e dono de uma fazenda em Altair, São Paulo. Para cuidar do gado, ele conta com uma aliada especial, tecnologia de ponta. Ela possibilita oferecer mais aos bois com menos desperdício. Com o uso da tecnologia, aqui a gente consegue fazer a ração certa, na quantidade certa e na hora certa. Todos os resíduos da fazenda são reaproveitados, o que torna a pecuária do Vitor Campanelli cada vez mais sustentável. Produzir mais com menos é a minha natureza. Agro. De gente pra gente. Apoio Nova Nissan Frontier. Supervalorização no seu usado. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. A Globo tá na sua vida todo dia. E todo dia apoia a educação no Brasil. Com iniciativas inovadoras para o futuro, conteúdos relevantes e com o trabalho da Fundação Roberto Marinho. Essas são algumas ações para melhorar o mundo e o nosso mundo. Globo, fazer diferença é todo dia. Agora, meia-noite e 31 minutos pelo horário de Brasília. A edição da meia-noite está de volta com imagens ao vivo de Curitiba, onde nesse momento os termômetros marcam 14 graus. Nessa imagem que você vê, o Jardim Botânico iluminado, sempre muito bonito quando a gente mostra. Olha, para essa sexta-feira em Curitiba, o sol ele aparece entre nuvens e a máxima pode chegar aos 23.
No ano passado, os saques da caderneta de poupança no Brasil superaram os depósitos em 103 bilhões de reais. É a maior saída de recursos num único ano desde o início da série histórica, isso em 1995. Economistas afirmaram que o resultado é consequência da inflação e do endividamento que obrigaram os brasileiros a sacar da caderneta para pagar contas e complementar a renda. O comércio já começou em todo o Brasil com as liquidações de janeiro. Você gosta de desconto? Então é bom aproveitar, porque eles podem chegar a 80%. Queima de estoque, saldão, liquidação. É o comércio falando a língua do consumidor, que, claro, aproveita. Seja em Aracaju. Tá ótimo o preço, me agradei, eu vou levar. Em Goiânia. Nós viemos atrás de promoção e tem muitas peças em promoção e são ótimos. Macapá. Depois que passa o perrengue do Natal e do ano, aí as coisas começam a baixar. E lojas movimentadas também em São Paulo, onde a Adriana pagou menos pela máquina de lavar louça. Estava R$3.000 e hoje eu comprei por R$2.400. E o Lúcio levou mais do que os 2 itens planejados. Vou levar a batedeira, vou levar a fritadeira e uma panela de fritar, de cozinhar elétrica. Quem que vai ficar mais contente com isso tudo? Meu bolso. Meu bolso. Com certeza, meu bolso vai ficar super contente. E a patroa também, né? E não só ele, o entusiasmo também está do outro lado do balcão. Depois de tempos difíceis, o comércio tem grandes expectativas para janeiro. A gente já viu isso nas 2 últimas semanas de Natal, pós-Copa do Mundo. A gente já viu um movimento, um fluxo muito grande nas lojas e agora acho que vai ser coroado no mês de janeiro, fazendo com que o movimento das lojas seja muito forte e que seja uma importante recuperação exatamente para o varejo como um todo. Às vezes o preço que baixou está assim, fechado e em destaque. Mas quando tem comerciante precisando girar o estoque e consumidor querendo comprar mais barato, o janeiro da liquidação vira também o mês da negociação. A cliente promete. Essa aqui vai ser tudo na queda. Vai ser, porque o dinheiro não é fácil, né? O dinheiro não é fácil para entrar, né? A gente tem que trabalhar muito, né? Dona Neuza economizou R$200 na panela, 50 no micro-ondas. Esperta ela. O choro, principalmente o choro, porque eu em casa já tinha visto na internet, então eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Tem que olhar na internet, chegar na loja, já cobrar do vendedor. E o gerente, além dos descontos, do parcelamento em até 30 vezes, amolece. Tem negociação, é só falar com a gente, tem negociação. Aqui a gente não perde negócio. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, é o ganha, ganha, ganha. Uma pesquisa feita pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros mostra que as vendas aumentaram 4% no Brasil, isso em 2022, em comparação a 2021. E olha que bacana, o público que mais vem se destacando na compra de livros é formado por jovens. Nessa história, os heróis estão fora dos livros. Pode parecer estranho, mas os leitores assumiram um papel importante nessa aventura. E isso eu já vou explicar. Primeiro, eu preciso apresentar o Bruno. A coleção dele é tão grande que tem quase uma biblioteca em casa. Se ele não está lendo para a faculdade, está mergulhando nas páginas dos livros de ficção. Em 2022, ele bateu um recorde pessoal de leitura e de compra de novos títulos. O ideal é sempre ter mais do que eu já terminei de ler. Então, eu sempre tenho mais livros para chegar, para sempre lendo alguma coisa. Tem livros aqui que eu ainda nem comecei a ler ainda, mas que estão sempre na fila, né? É uma fila eterna, sempre tem livros. Você não deixa zerar? Não, nunca. Os livros nessa nossa história são mocinhos que estão em apuros, como muitos deles já trazem aqui nas páginas. Isso porque o mercado literário enfrentou um período de dificuldade, com o faturamento estagnado. Mas depois de 2 anos, veio a reviravolta. As vendas aumentaram. E foi assim que os leitores entraram em ação e salvaram esses mocinhos. Nós tivemos um recorde de público na Bienal. E já tem antes também de parar na pandemia, alguns anos antes, nós já notamos isso. O público juvenil, ele invadiu a Bienal do Livro. É incrível, eles vão em ônibus, organizam caravanas que vão numa cidade para conhecer um autor que vai fazer um lançamento.
E é diferente porque é o livro que eles estão escolhendo, né? Então, tem sucessos aí imensos. Então, o livro físico continua forte, as livrarias estão reabrindo, o mercado recuperou. Enredo Bem Escrito apresenta dados. E segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, foram vendidos 47 milhões e 65 mil títulos de janeiro a novembro de 2022. Isso sem considerar a Black Friday. E esse número é 4% maior do que o volume comercializado em 2021. A arrecadação superou os 2 bilhões de reais. O que impulsionou os investimentos. O Antônio tem uma livraria em Jaú e com essa nova fase do mercado, ficou animado em expandir os negócios. Apareceu uma oportunidade em Barra Bonita e a gente viu que a cidade tinha essa falta de uma livraria. O final dessa história tem tudo para ser feliz e a perspectiva é de que as vendas continuem aumentando agora, em 2023. Mas, além da economia, esse cenário de mais livros circulando por aí poderia muito bem incentivar novos leitores. É o sonho dos mocinhos dessa história. Até porque a leitura é capaz de levar a gente para viajar, ensina e ainda é importante para o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento cognitivo, ele é através do cérebro. E o cérebro ele desenvolve várias habilidades através da leitura. Olha, falta pouco mais de um mês para o carnaval e a economia está sentindo os efeitos da data. O Rio de Janeiro, alguns hotéis estão com 100% de ocupação já para a festa e já tem camarote com os ingressos do primeiro lote esgotados. Brilhos, penas, plumas e paetês. É carnaval já? É, né? Carnaval, estamos em ritmo de carnaval, depois dessa pandemia. A gente espera uma explosão de alegria, porque o pessoal está contido. Não é isso? E agora vai extravasar e o ano é esse, 2023. E está aberta a temporada de caça às fantasias e adereços no maior centro de comércio popular do Rio. Na segunda-feira já começamos a decorar a loja para carnaval. Quero que semana que vem nem vai caber ninguém aqui dentro mais, se Deus quiser. A Ana Luísa encheu uma caixa de badulaques. Professora durante o ano, em fevereiro ela é ritmista de escola de samba e de blocos de carnaval, do Rio ao Recife. Eu moro no Rio de Janeiro, mas sou batuqueira de lá também. Strass, pedraria, miçangas, um monte de coisa para levar. Se no comércio a procura por artigos para folia está começando a levantar poeira, na área de eventos, os primeiros lotes de ingresso para algumas festas de carnaval já esgotaram. É o caso desse camarote na Sapucaí, que está entrando em forma para receber mais gente. O espaço do camarote aumentou em 30%. Já no início das vendas, a gente percebeu um